E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre temor a Deus. Então, cara, fica até o final porque tu não vai querer perder a oração. Seguinte, temor a Deus. Primeiro eu quero dizer que não significa ter medo de Deus, tá? Temor e ter medo são coisas diferentes, ok? Temor, na verdade, é você reconhecer a grandeza de Deus. E Deus, de fato, ele é grande. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Mas é importante que a gente aprenda a respeitar esse Deus, porque a Bíblia fala de um jeito bem contundente até, que a gente não deve temer aquele que pode destruir o nosso corpo, mas sim aquele que pode destruir a nossa alma e jogar o nosso corpo ao inferno. Esse é Deus. Sim, esse é o Deus que eu estou dizendo. Victor, Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas também é justiça. E quando você entende a soberania de Deus, a misericórdia, a bondade dele, você quer se relacionar com ele, porque ele nos criou assim. Na verdade, ele enviou o próprio filho, né, para se relacionar com a gente. Eu estava comentando esses dias no evangelismo que o Deus cristão, ele é o único Deus que realmente se fez homem e habitou entre nós, porque ele cria relacionamento, cara. E sim, é isso que você deve fazer com esse temor. Você deve, a cada decisão que você for tomar, seguir a Deus. Como eu já falei anteriormente em outro vídeo, quando a gente vai construir algo, a gente constrói sobre um alicerce, e a pedra angular é Jesus. É muito importante que a gente entenda sobre obedecer a Deus, porque a obediência, ela traz sim certos benefícios. Tem um versículo inteiro só sobre os benefícios disso, tá? E se a gente for pegar lá em Provérbios 9:10, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente pega Tiago, por exemplo, lá diz que aquele que é falto em sabedoria, peça a Deus que ele a dá de bom grado. Então uma forma de a gente ter sabedoria é temer a Deus e clamar a Ele. E é muito interessante porque se a gente for buscar por sabedoria e cada vez mais buscar conhecimento, a gente vai chegar num ponto que a gente tem a mesma conclusão que Salomão. Salomão foi o homem que escreveu Eclesiastes, Cantares e Provérbios. O cara era muito sábio. E ele disse que no final de todas as coisas, o que se conclui importante é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Cara, o temor a Deus é algo primordial, é algo fundamental. Algo fundamental é onde você cria um fundamento. É assim como o ensino fundamental, por exemplo. Para você conseguir aprender coisas mais complicadas, você primeiro precisa aprender a ler e escrever e fazer as 4 operações matemáticas. Com Deus é mais ou menos a mesma história. A gente precisa entender as coisas mais básicas da fé para depois irmos avançando. E temor a Deus, ele é essencial para essas coisas, tá? Por que eu digo isso? É possível que você esteja indo na igreja e Deus não esteja contente com você. Sabe? Ele não vai deixar de te amar, ele não vai te amar menos ou mais se você fizer mais coisas na igreja ou não, ou se obedecer a palavra dele ou não. Porém, é importante você saber que para ter um relacionamento sério com Deus, você precisa obedecer às coisas que ele fala. Porque a Bíblia diz que o amor ao Senhor é obedecer os seus mandamentos. O temor e a obediência, eles andam juntos. Então, a obediência, ela tem que fazer parte do cristão. E se a gente não tiver temor, a gente não tem nada. Porque, veja, Judas, ele andou com os discípulos e ele não havia temor no coração dele. Então, ele estava fazendo milagres, ele estava andando com Jesus, estava andando com os discípulos, estava vivendo aquela realidade e mesmo assim, ele teve o final que ele teve. Então, é muito importante que a gente coloque temor nas coisas que a gente for fazer. 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orem sem cessar, orai sem cessar. Então a gente não pode esquecer de orar, a gente não pode esquecer de incluir Deus na nossa vida. Porque na verdade, tudo o que a gente tem é dele. Eu acredito de fato de que o Brasil seria um país muito melhor se as pessoas temessem ao Senhor, cara. Por que eu digo isso? Quando Jesus ele aparece, ele fala que ele veio para cumprir a lei. Ele deixou as coisas bem mais complicadas, na verdade. Antes, as pessoas elas adulteravam, né, para serem reconhecidas como adúlteras. Hoje, se você olhar para uma pessoa do sexo oposto com desejo sexual, você já é adúltero no coração. Com Jesus na parada você olhou com ódio para o seu irmão? Você cometeu. É bem complicado, né? Então imagina, se a gente tem entendimento que a graça de Deus nos basta, que a gente tem que tentar ser cada vez mais parecido com Cristo, não por nossas próprias forças,
mas pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente não vai querer sair por aí pecando. Então, obviamente que o número de crimes diminuiria, isso é fato, é óbvio. Se a gente não consegue nem olhar para o irmão com ódio, sem se sentir mal por causa do arrependimento que o Espírito Santo traz, e glória a Deus por isso, quanto mais outras coisas piores. E lembre-se, o pecado ele não tem origem no próprio pecado. Geralmente ela é um desejo, uma tentação que você deseja, e aí ela se consome em pecado, se você permite. Então, a partir do momento que você revisa os seus pensamentos, que você coloca seu temor a Deus nas suas decisões, as suas decisões e escolhas, elas são melhores, elas são mais frutíferas, elas não geram frutos ruins. Jesus fala que ele é a videira verdadeira e sem ele é impossível dar bons frutos. Uma árvore boa pode gerar bons frutos, assim como a árvore ruim gera frutos ruins, mas o inverso não acontece. Então esteja conectado com Jesus, esteja conectado à videira verdadeira, tenha boas decisões, tema Deus, e aí a gente consegue ver um avivamento. Porque o avivamento não é apenas rodopiar, saltar por aí, ficar falando em línguas e tudo mais, não. O avivamento gera mudança de entendimento. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação de mente. Lembra Oséias? Meu povo perece por falta de conhecimento? É isso. Bote Deus em tudo que você for fazer, cara. E então ele vai te dar boas decisões. E isso vai gerar bons frutos. Não apenas para nós, porque Deus ele não é um Deus individualista, muito pelo contrário. Ele nos ensina a orar dizendo Pai Nosso, e não Meu Pai. Então, lembre-se, você faz parte de um corpo, você está numa igreja, você tem as pessoas com você. E as decisões que você toma afetam outras pessoas também. Por isso, ore a Deus, peça sabedoria sempre, discernimento e entendimento. Pai, eu oro pelas pessoas que estão aqui vendo esse vídeo, eu oro para que o Senhor coloque temor sobre a vida deles, esse entendimento de que o Senhor é bom e que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Coloque esse entendimento de forma tranquila e a gente ora, Pai, para que Teu Espírito Santo constrange qualquer decisão errada que tenham tomado e que já acrescente o Seu perdão e a Sua graça. Eu oro, Pai, para que sejamos uma nação próspera, uma nação que busque a Sua face. É isso que importa no final das contas. E que Deus abençoe. Tchau!